Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Você já se perguntou por que a rejeição dói tanto? Não é exagero. Não é frescura. A neurociência mostra que o seu cérebro interpreta a rejeição da mesma forma que interpreta dor física. É como se a sua alma levasse uma pancada, uma ferida invisível que ecoa por anos. Essa dor pode nascer de pais emocionalmente ausentes, de relacionamentos abusivos, de amizades que abandonaram, de ambientes onde você foi criticado, comparado ou ignorado. E sem perceber, você aprende a se rejeitar, a se sabotar, a se esconder, para não ser ferido de novo. Mas aqui está a verdade que pode mudar sua história. A Bíblia mostra que Deus sempre escolhe os rejeitados. Davi, ignorado pela família, foi ungido rei. José, traído pelos irmãos, foi levantado para governar o Egito. Jesus, desprezado pelos homens, foi escolhido para salvar o mundo. Isaías, capítulo 53, versículo 3 diz: Era desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. Ou seja, Deus entende a rejeição, e Ele sabe transformar essa dor em propósito. Hoje, você vai descobrir como a rejeição distorce sua identidade e como curar a raiz dessa dor. Você vai entender que ser rejeitado por pessoas não significa ser esquecido por Deus, e que o amor dele pode reconstruir a sua dignidade. Fica comigo até o final, porque aqui, no Guardião da Consciência, você não vai ouvir só palavras. Você vai experimentar um caminho de cura interior e identidade restaurada. A raiz emocional da rejeição. A neurociência mostra: rejeição dói como dor física. Você sabia que o seu cérebro interpreta a rejeição da mesma forma que interpreta a dor física? É por isso que às vezes um silêncio, uma palavra ou um abandono doem tanto quanto uma pancada no corpo. A neurociência explica: a mesma região que registra dor física, como a área do córtex somatosensorial e o sistema límbico, é ativada quando você se sente rejeitado. Ou seja, a sua alma sente uma pancada invisível que ecoa por anos. As origens invisíveis da dor. Essa dor não surge do nada. Ela nasce em histórias, ambientes e vínculos que deveriam ser seguros. Ela pode vir de pais emocionalmente ausentes, quando as suas necessidades emocionais foram ignoradas. Relacionamentos abusivos, que diminuíram o seu valor e calaram a sua voz. Amizades que abandonaram, deixando um rastro de insegurança e desconfiança. Ambientes de crítica constante, onde você foi comparado, ignorado ou julgado. Cada uma dessas experiências planta sementes. E essas sementes, se não cuidadas, crescem como raízes invisíveis de dor. Como a dor se transforma em autoabandono. Sem perceber, essa dor antiga se instala como um padrão interno. Você passa a se rejeitar antes que os outros façam isso, a se sabotar em oportunidades importantes, por medo de não ser suficiente, a se esconder, na esperança de não ser ferido de novo. Você cria máscaras, ajusta seu comportamento, diminui a sua luz. Tudo para evitar sentir novamente aquela dor original. Mas esse movimento tem um preço. Você vai se afastando da sua essência, se afastando do seu próprio valor. O primeiro passo para a cura: entender que essa dor não é sinal de fraqueza, mas um pedido de ajuda vindo do seu interior. Não é sobre ficar mais forte reprimindo emoções, mas sobre reconhecer: eu sinto porque sou humano. Eu sinto porque fui ferido. E eu posso me curar com a graça de Deus. Efésios, capítulo 4, versículo 26 nos lembra: Iraí-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sentir não é o problema. O problema é manter a dor viva e deixá-la ditar sua identidade. A Bíblia mostra que Deus sempre escolhe os rejeitados. Deus sempre escolhe os rejeitados,
e transforma a dor em destino. Quando você se sente invisível, desprezado ou esquecido, lembre-se: a história de Deus nunca começou pelos preferidos dos homens, mas pelos descartados do mundo. Davi, ignorado pelos homens, escolhido por Deus. Quando Samuel foi ungir um rei, nem sequer chamaram Davi. Ele ficou cuidando das ovelhas, esquecido no campo. Mas Deus não olha para a aparência, nem para os títulos. Ele olha para o coração. Enquanto os outros desfilavam diante do profeta, Deus já havia escolhido aquele menino esquecido. Porque quando o mundo fecha portas, Deus abre caminhos que ninguém pode impedir. José, vendido, esquecido e elevado. José conheceu a dor mais crua da rejeição. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, esquecido numa prisão. Mas nem o poço, nem a escravidão, nem o abandono puderam apagar o propósito. No tempo certo, Deus o levantou como governador do Egito, mostrando que a rejeição humana era apenas a plataforma para a sua missão maior: salvar vidas. O que parecia destruição era apenas preparação para um destino maior. Jesus, rejeitado, desprezado e exaltado. Se ainda houver dúvida de que Deus entende a rejeição, olhe para Jesus. Ele foi traído, negado, abandonado. A mesma multidão que o aplaudiu o condenou. E mesmo assim, ele continuou amando. Continuou entregando graça onde recebeu dor. Isaías, capítulo 53, versículo 3, descreve: era desprezado e rejeitado pelos homens. Homem de dores, experimentado no sofrimento. Jesus conheceu a rejeição na forma mais profunda, para que você soubesse que e não está sozinho na sua dor. O padrão divino: rejeição precede exaltação. Perceba, antes de cada grande levantar, houve uma grande rejeição. Antes de cada unção, houve um esquecimento. Antes de cada missão, houve uma marca de abandono. Não é que Deus provoque a dor, mas Ele transforma a dor em caminho. A rejeição não é o fim da sua história. Pode ser apenas o capítulo onde o céu está escrevendo a preparação do seu propósito, aplicação para a sua vida. Você pode ter sido ignorado pelos homens, mas foi escolhido por Deus. Você pode ter sido rejeitado por pessoas, mas é visto pelo Criador. Você pode ter sido comparado, criticado ou deixado para trás, mas ainda carrega um valor eterno que ninguém pode apagar. Quando você entende isso, algo muda. A dor da rejeição deixa de definir seu valor e passa a revelar seu chamado. Como a rejeição distorce sua identidade. Quando você é rejeitado, uma ferida emocional se forma, e com ela, nasce uma mentira silenciosa: eu não sou digno de amor. Essa mentira não aparece de uma vez. Ela se infiltra nos detalhes, nos silêncios não explicados, nas ausências repetidas, nas palavras que feriram mais do que um tapa. A criança que ouviu que era difícil demais. O adolescente que foi ignorado nos momentos em que mais precisava ser visto. O adulto que carrega o eco de tudo isso, sem perceber. E com o tempo, essa mentira se transforma em lente. A lente da rejeição. Ver tudo com os olhos da dor. Você passa a ver o mundo não como ele é, mas como a sua ferida enxerga. Se alguém não responde sua mensagem, você pensa: estou sendo evitado. Se alguém não valida sua opinião, você sente: eu não tenho valor. Se alguém se distancia, você acredita: eu não sou importante. Mesmo que não seja verdade, a dor da rejeição começa a interpretar a realidade por você. É como um vírus rodando em segundo plano, silencioso, mas presente o tempo todo. Você começa a se moldar para ser aceito. E então, vem a adaptação. Você aprende a calar o que sente, a esconder quem é, a mostrar apenas o que agrada. Você diz sim quando queria dizer não. Sorrir vira defesa. Gentileza vira medo de confronto. Concordar com tudo vira forma de não ser deixado. E aos poucos, você vai deixando de existir como você é. Passa a viver como esperam que você seja. E isso esgota. Isso esvazia. A dor de não se pertencer a si mesmo. Você pode estar rodeado de pessoas,
e ainda se sentir sozinho. Pode estar em um relacionamento e ainda sentir que precisa merecer cada migalha de afeto. Pode ter uma fé profunda, mas ainda se esconder até de Deus, com medo de que Ele também te rejeite. Essa é a armadilha da rejeição. Faz você lutar para ser amado por fora, enquanto vai se perdendo por dentro. Mas Deus conhece a sua essência, e Ele nunca te rejeita. Antes de qualquer dor, antes de qualquer palavra cruel, antes de qualquer abandono, Deus já te via, já te conhecia, já te amava. E Ele não te chama para viver adaptado. Ele te chama para viver curado. Curado da necessidade de agradar. Curado do medo de não bastar. Curado da dependência emocional. Porque quando você se vê pelos olhos de Deus, você entende que a rejeição humana não tem o poder de apagar a sua identidade divina. Curando a raiz da rejeição. A cura começa quando você entende. A verdadeira cura não começa quando o outro te pede desculpas, nem quando a vida finalmente te recompensa. Ela começa no seu despertar interior. Você pode ter sido rejeitado por quem deveria te amar. Pode ter se sentido invisível onde deveria florescer. Mas há uma verdade que muda tudo. Você foi escolhido por Deus. Isso não é clichê. É identidade espiritual. Deus não te escolheu por conveniência. Ele te escolheu antes da fundação do mundo, quando ainda não havia nome, aplauso, nem ferida. Você já era conhecido no céu. O amor de Deus é raiz, não é recompensa. O amor de Deus não depende do seu desempenho. Ele não te ama mais quando você acerta, nem menos quando você falha. É um amor que sustenta, não que cobra. Um amor que cura, não que exige. E quando você mergulha nessa verdade, você entende que a rejeição humana nunca teve o poder de apagar o que Deus escreveu sobre você. A dor da rejeição não define quem você é. A dor é real, mas ela não precisa ser eterna. Você não é o abandono. Você não é a comparação. Você não é o silêncio que recebeu como resposta. As palavras duras, os olhares que te diminuíram, os nãos que te marcaram. Tudo isso pode ter ferido seu coração, mas não pode invalidar sua essência. Deus te olha além das feridas. Ele te vê por dentro. E o que Ele vê ainda é belo, ainda é digno, ainda é escolhido. Você pode pertencer a si antes de pertencer a alguém. A cura não vem quando alguém finalmente te aceita. Ela vem quando você se acolhe, quando você se olha com compaixão, quando se abraça com gentileza, quando decide parar de se abandonar. Você deixa de viver como um mendigo emocional e começa a viver com a dignidade de quem é filho. Você não precisa se moldar para caber. Você foi criado para expandir, para brilhar, para existir com liberdade. Você pertence a Deus, e Ele te chama a pertencer também a si mesmo. No espelho da alma, Deus sussurra: você é meu. Eu te vi quando ninguém te enxergava. Eu te escolhi quando os outros te ignoraram. Eu te amei quando você duvidava de si. E ainda hoje, estou aqui, chamando você de volta para si mesmo. Oração para quem carrega rejeição. Coloque a mão sobre o peito. Respire lenta e profundamente. Feche os olhos e permita que cada palavra vá lavando sua alma, como água limpa sobre um terreno seco. Senhor, eu trago diante de Ti todos os momentos em que não fui escolhido, as vezes em que fui deixado de lado, ignorado, esquecido. Trago os silêncios que me machucaram mais do que palavras. Trago as promessas quebradas, as portas que se fecharam, as pessoas que se afastaram sem explicação. Entrego a Ti os olhares que me diminuíram, as comparações que me fizeram sentir pequeno, as críticas que sufocaram minha essência. Senhor, entra no eco da minha alma. Visita os lugares escondidos onde a rejeição fez morada. Cura o som dos nãos que ficaram gravados no meu coração. Me ajuda a lembrar, todos os dias, que fui escolhido por Ti antes mesmo de nascer. Que o Teu amor é maior do que qualquer abandono. Que nada pode invalidar o que o Senhor já decretou sobre mim. Ensina-me a não mendigar afeto como um forasteiro,
mas a viver com a dignidade de um filho amado, a parar de me moldar para caber e começar a me ver como o Senhor me vê. Restaura em mim a identidade que a dor tentou roubar. Reacende o brilho que os traumas apagaram. Me dá sabedoria para responder com paz e força para ser maior do que meus impulsos. Senhor, transforma minhas cicatrizes em testemunhos. Que cada ferida seja uma porta para a tua graça. Que cada rejeição seja um lembrete do teu cuidado. E que a minha vida seja um reflexo vivo do teu amor. Livre do peso de provar valor. Livre do medo de não ser suficiente. Hoje eu escolho acreditar. Eu fui escolhido por ti. Eu sou amado por ti. E nada, absolutamente nada, pode mudar isso. Você é quem Deus viu em silêncio. Você não é o que disseram sobre você. Não é o que te faltou. Não é o abandono que sofreu. Nem os olhares que te ignoraram. Você é quem Deus viu quando te formou em segredo. Você é plano eterno, amor eterno, escolha eterna. Antes da dor, Deus já tinha escrito amor. Antes da rejeição, Ele já tinha marcado a aceitação. Antes da ferida, Ele já sonhava a cura. Nada do que você viveu anula o que Ele declarou sobre você. As palavras duras não têm mais poder. As ausências não definem sua presença. As comparações não anulam a sua singularidade. Se essa palavra tocou o seu coração, comente com fé nos comentários. Hoje eu escolho acreditar. Deus me escolheu, e isso basta. Por que basta? O amor de Deus basta. Basta para acalmar os gritos do passado. Basta para reconstruir o que foi despedaçado. Basta para fazer florescer onde antes só havia deserto. Continue essa jornada. Inscreva-se no canal Guardião da Consciência. Aqui você vai encontrar palavras que tocam a alma, vídeos que restauram a identidade e mensagens que te lembram. Você não está sozinho, porque quando o amor de Deus entra, a dor da rejeição começa a sair. A alma que se sentia esquecida descobre que foi lembrada no céu. E não perca o próximo vídeo. Como curar esse sentimento de rejeição? Um guia prático e espiritual para transformar a dor em liberdade emocional. Você vai aprender a curar sem se endurecer, a se amar sem precisar implorar por aceitação, a viver com propósito, sem carregar o peso da aprovação alheia. Ative o sininho agora e venha descobrir que o amor que você buscava sempre esteve em Deus. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou o espaço onde antes reinava o silêncio, então a missão foi cumprida. Aqui, não oferecemos respostas prontas. Oferecemos caminhos. Lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas aguarda o momento certo para rugir. Que a bondade te conduza, que a consciência te proteja e que o silêncio permaneça sendo o lugar onde Deus sussurra ao seu coração. Até o próximo despertar.